Olá, seja bem-vindo. Hoje, dia 1º de setembro, a nossa terceira live. E o tema de hoje é as 5 emoções principais. Vamos aguardar mais um pouquinho. Bom, gente, vamos esperar mais um pouquinho, 1 minuto e meio aí, a gente começa, tá bom? Só para dar tempo de mais alguém entrar. Olá, boa noite, Marlene. Tudo bem? Quem tá chegando agora, quiser pegar esse aviãozinho aqui embaixo, dá para convidar um pessoal, compartilhar. Quem quiser. Bom, vamos lá então. Falando hoje, né, dando seguimento à nossa mini curso aí, né, a nossa introdução à jornada. Hoje a gente vai falar sobre as 5 emoções principais. Na verdade, essas 5 emoções, elas estão dentro da medicina chinesa, tá? Então, são emoções que elas estão ligadas a alguns órgãos específicos. Para a medicina chinesa, nós temos 5 órgãos principais. Então, eles regem muitas coisas, eles fazem muitas coisas cuidando de outros órgãos. Então, por exemplo, se a gente falar do baço e o pâncreas, o estômago tá junto com eles. Eles cuidam da nossa digestão, eles cuidam de toda a nossa musculatura, eles cuidam do nosso pensamento, tá? Então, são várias situações que estão ligadas aos órgãos, dividido nesses 5 órgãos. Então, eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho, só para vocês terem ideia de como é, tá? Deixa eu virar a câmera aqui. Então, na verdade, nós temos os 5 elementos, tá? E cada um desses elementos correspondem a um órgão. Então, o fogo é o coração, a terra é o baço e pâncreas, porque na verdade, deixa eu organizar aqui, peraí. Para a medicina chinesa, o baço e o pâncreas é um órgão só. Então, aqui, baço, pâncreas. Aqui, esse branco é o pulmão. Aqui, o rim. E aqui, o fígado. Cada um desses 5 são responsáveis por emoções. E vejam as setas. Estão todos interligados. Então, aqui, a madeira, o fígado manda uma energia para o fogo manda uma energia para a terra, que é o baço pâncreas, aqui é o coração. O baço pâncreas manda energia para o pulmão manda energia para o rim. Então, todos estão interligados. Cortou a energia daqui, bloqueou, aqui não vai ficar legal, aqui também não vai, porque é tudo uma sequência, certo? Então, vamos entender um pouquinho aí essas emoções. O fígado, ele tá relacionado a responsabilidade dele, na verdade, na emoção, é ele ser o filtro das emoções. E por que o filtro? O que acontece? Ele tem a capacidade, né, de filtrar, de receber a primeira emoção que a gente sente ali, e aí ele vai distribuir para os outros órgãos. Então, por exemplo, o pulmão,
é o órgão da tristeza. Quando a gente tá triste, melancólico, isso tá ligado ao pulmão. Mas isso passou primeiro pelo fígado. Então, por exemplo, eu tive uma situação que me deixou triste. O fígado pega e fala, opa, chegou uma tristeza aqui. Vou mandar lá pro pulmão resolver como vai dar conta de amenizar essa tristeza. E assim o rim, relacionado ao medo, à insegurança. O fígado também, ele tem as emoções, que é a raiva, a fúria, a mágoa, a irritabilidade. O coração é a ansiedade. E o baço pâncreas é a preocupação, tá? Então, assim, essas 5 emoções, se a gente não tem elas equilibradas, elas vão acabar causando outras situações, e às vezes física, né? Por exemplo, existem doenças de pele que estão relacionadas ao emocional. Por exemplo, uma psoríase. A pessoa tem a psoríase e aquela psoríase ataca em momentos que ela não está bem emocionalmente. Ela tem crises, fica pior, né? Por conta da emoção. Quem cuida da pele? É o pulmão. Então, geralmente são emoções de tristeza que estão afetando a pessoa e ela acaba gerando essas doenças físicas, doenças na pele. Estados depressivos, estados de tristeza, também são acompanhados muitas vezes de coceira no corpo, uma coceira inespecífica. A pessoa coça, ou até dermatites, né? Problemas mesmo de pele, que a pessoa não encontra uma justificativa, e aí, né, o diagnóstico acaba sendo que é uma possibilidade de ser emocional, a pessoa está somatizando. Então, é nesse sentido, tá? O rim, por exemplo, a emoção do rim é o medo e a insegurança. A emoção no sentido de ser a emoção que atrapalha, tá? Então, essas emoções que eu estou dizendo são as emoções que elas desequilibram os órgãos. Então, quem afeta o rim é o medo e a insegurança. O pânico, né? Então, aqueles estados assim de medo intenso, de pânico, de ficar paralisado, tá ligado ao rim, tá ligado à bexiga. Geralmente, essas pessoas que têm essa insegurança, esse medo, têm problemas ósseos, dor nos ossos, por exemplo, no joelho, coluna bastante, tornozelo, pés, enfim. Porque o rim, ele cuida dos ossos. Mas o rim, ele é um órgão muito, muito importante. Então, ele também cuida da nossa energia. É ele que tem a nossa bateria ali guardada. E essa bateria, quando a gente tá nesses estados assim de insegurança, de medo, a gente sente uma fadiga, um cansaço, um desânimo, não tem muita força de vontade para fazer as coisas. Então, esse tá relacionado ao rim. Vamos pro fígado. As emoções que desequilibram o fígado é a raiva, a irritabilidade, a fúria, aquela raiva explosiva mesmo, tá? E o que acontece? O fígado, ele cuida dos olhos. Então, a gente começa a ter algum problema na visão, pode ficar com os olhos muito vermelhos, irritados, coceira, conjuntivite alérgica às vezes. Ele cuida dos tendões, então pode ter síndrome de túnel do carpo, tendinites, tá? Problemas de tendões, de ligamentos. Pode ter enxaqueca, aquela dor de cabeça no topo da cabeça. Isso está relacionado ao fígado.
Então, quando a emoção é muito grande, a gente não consegue equilibrar essa emoção, a gente não consegue filtrar, digerir, acaba provocando alterações físicas também. O fogo é o coração, é a ansiedade, né? Uma emoção aí que acaba atrapalhando esse órgão. E o coração é o quê? É o próprio coração mesmo, né? Então, assim, a pessoa se sente ansiosa em estados de crise de ansiedade, tem palpitação, né? Parece que tá com arritmia, a sensação é que vai ter um infarto, porque é essa emoção da ansiedade que tá atrapalhando o coração. E às vezes não acontece esse infarto, a pessoa vai para o hospital, acha que tá infartando, faz exame, faz um eletrocardiograma, não tá, mas a sensação é essa, assim, dá um desespero porque vai morrer, braço formiga, tá? Então fica toda aquela sensação, todos os sintomas que a gente já ouviu falar, que de infarto. E é a ansiedade em excesso que está atacando o coração. Picos de pressão alta também, né? A pressão está relacionada ao coração. O coração é uma bomba que joga aí, né, o nosso sangue para todos os lugares e ele trabalha com essa pressão. Então, se vem uma ansiedade muito forte, vai fazer ele trabalhar a mais e aí vai aumentar a pressão. Então, vejam como faz sentido, né? O baço e o pâncreas, a emoção que atrapalha, que desequilibra esses órgãos é a preocupação excessiva, excesso de pensamento. Então fica super preocupado, não conseguir parar de pensar, ficar o tempo todo pensando assim, não sei, alguma questão de preocupação mesmo. Geralmente, quem tem filho fica pensando, que hora meu filho vai chegar, não chegou, ou como que ele tá, ou se ele já comeu, se ele não comeu, enfim, preocupações em excesso que não consegue controlar. Preocupada com questão financeira, né? Geralmente tem sido uma coisa muito rotineira, muito comum, né? No momento atual que a gente está vivendo. Bom, enfim, qualquer tipo de preocupação. O que acontece? Essa preocupação acaba afetando o funcionamento do baço, do pâncreas, do estômago. Aparecem dores no estômago, aparecem fraqueza muscular, aparece, porque o baço, o pâncreas cuida dos músculos, aparecem hematomas, mancha roxa na pele, sem bater, sem nada, sabe? Quando de repente você olha lá na coxa, tem uma mancha roxa, que você não sabe de onde surgiu. Aí você vai começar a analisar. Quem deixa a mancha roxa é o baço. Tô preocupada? Será que eu tô passando por algum momento aí de preocupação excessiva? Tô preocupada com uma prova, com um mestrado, com um curso, com uma entrevista de emprego. Tô preocupada em conseguir um emprego, enfim, né? Então, independente da preocupação que você esteja vivendo, se for uma preocupação em excesso, pode ocasionar isso. Alguém aí já apresentou esses hematomas, essas manchas roxas aí, de repente, do nada? É muito comum nas mulheres, né? Porque nós já somos preocupadas por natureza. Então, geralmente, isso acaba acontecendo, sim. Deixa eu pensar no baço e o pâncreas. O que mais? Digestão lenta, né? Parece que fica empachado. O abdômen distendido, inchado. O que mais? Bom, todo o processo digestivo, diarreia pode ter também, né? Por excesso de preocupação. Quem, então, vai fazer uma prova, né? No dia da prova, tem aquela dor de barriga antes. Porque tá preocupado com a prova, porque tá pensando demais, porque tá nesse estado aí em excesso, e aí o baço, desregula e você apresenta uma diarreia. Vamos ver. Pulmão, já falei, né? Que cuida da pele, da parte respiratória também, né? Então, existe a asma emocional, né?
que a pessoa tem crises de asma, crises de falta de ar, pela emoção. Passou por alguma situação aí que tá pesando, que tá triste, que tá difícil, e a pessoa começa a ter falta de ar, ou começa a apresentar problemas respiratórios, sinusites, rinites de repetição também, tá? E uma coisa super importante que o pulmão cuida também é a nossa imunidade. Então, se eu tô vivendo aí um processo de tristeza, um processo que não tá tão legal, tô me sentindo muito melancólica, chorando bastante, isso também vai afetar a minha imunidade, porque aí o pulmão ele não vai conseguir fazer todo o processo de manter a nossa imunidade firme, né? Ele tá sendo atacado por essa emoção. E aí a gente fica suscetível a outras situações, né? A outros problemas, a outras doenças, né? Então, é importante ter aí essas emoções equilibradas. Bom, resumindo, 5 emoções: raiva, ansiedade, preocupação em excesso, a tristeza e o medo. Mas eu volto a dizer, é normal você sentir medo numa situação que é assustadora, amedrontadora, enfim, nem sei se é essa palavra. Mas numa situação assustadora, você vai sentir medo, é normal. Uma situação triste, você vai sentir tristeza, né? A gente não pode viver sem nenhuma emoção, não tem como também. Então a gente sente, é normal. O que a gente precisa encontrar é esse equilíbrio, de que essa tristeza não se torne uma tristeza tão profunda, que aí você chega em um momento que você não sabe mais por que você tá triste. Você tá se sentindo triste, desanimado, insegura, com medo, mas você não sabe nem o porquê. Você tem medo do quê? Não sei, de morrer. Ok, mas por que você tá com medo de morrer? Não sei, é mais forte que eu, não sinto. Não consigo explicar, eu só sinto. Então, entendem? É nesse nível de emoção que acaba desequilibrando todo o nosso corpo. É uma ansiedade? Já falei. A gente fica ansioso para saber o resultado de uma prova, a gente fica ansioso para saber se a gente passou numa entrevista, a gente fica ansioso para saber, enfim, N situações. Mas essa ansiedade não pode ser aquela ansiedade que me dá palpitações, que faz minha pressão subir, que me deixa super agitada, que me dá tremedeira, que me dá uma transpiração, uma sudorese fria. Então, nesse nível, já tá bem desequilibrado e a gente precisa harmonizar, certo? E aí, dentro dessa jornada que a gente vai fazer, a jornada de equilíbrio da saúde emocional, por que vai ser importante entender sobre essas emoções? Porque vem a história de novo do autoconhecimento que a gente falou ontem. Se você conhece, por exemplo, a história do hematoma, se você sabe que o hematoma que apareceu ali de repente na sua perna, sem você ter batido, está relacionado ao baço, ao pâncreas, e você vai lembrar, ou você vai lá acessar, né, todo o material que vai estar separadinho a respeito disso, e você vai olhar e vai ver, nossa, preocupação, é pensamento demais, preocupação em excesso. Eu fiquei preocupada nesses últimos dias, em excesso? Fiquei, então faz sentido. Ah, não fiquei. Não tô preocupada, tô bem, super maravilhosa, tô de férias, tô tranquila e tá aparecendo manchas roxas. Ah, então vamos pesquisar outra coisa, melhor passar por uma consulta e ser avaliado. Tô tendo palpitações. E aí, palpitações é coração. E o coração é ansiedade. O que eu preciso pensar? Tô tendo uma arritmia cardíaca. Será que eu vou ter um infarto? Ou eu tô muito ansiosa por alguma situação? Você vai trazer isso com clareza para sua mente. E através dessa clareza que você vai ter, desse conhecimento que você vai ter, você vai conseguir
distinguir se você precisa sair correndo para o hospital, se você vai precisar de ajuda, se você vai precisar chamar uma ambulância, ou se você vai procurar alguma técnica ali de respiração, uma técnica de meditação, um chá, por exemplo, que você possa tomar que alivie a ansiedade. Você vai trazer para sua consciência e vai parar para pensar, peraí, por que eu tô ansiosa? Por qual motivo? Eu vou resolver isso hoje? Inclusive tem um ditado, ditado não, é provérbio chinês, que eles falam, se você não tem a solução para o que você está pensando nesse momento, então não pense mais nisso. Eu acho que é algo assim, nem tenho certeza se eu falei as palavras corretas, mas é nesse sentido. Depois eu vou pesquisar direitinho para ver se eu falei corretamente. Se o que está na sua cabeça nesse momento não pode ser resolvido neste momento, então tira. Põe de lado, põe para um papel, põe um post-it na parede, faz uma outra coisa. Porque você está gastando uma energia, gastando todo o seu equilíbrio mental, emocional, por alguma coisa que não tem solução agora. Ou que não está nas suas mãos, ou que é um peso que você está carregando que não é seu, tá? Então, dessa forma, a gente vai trazendo tudo isso mais pro consciente, tá? E dessa forma, vocês vão conseguindo encontrar aí uma tranquilidade, um respiro emocional, um alívio. Não vai viver da montanha russa, né? De dias bons, dias ruins, e os dias bons tá tudo ok, eu pareço uma pessoa calma, tranquila, serena. Dia ruim eu tô lá no fundo do poço, super entristecida, achando que realmente minha vida é uma merda e dá tudo errado mesmo. Ou você vai estar lá numa irritabilidade exageradíssima, que você não suporta olhar pra alguém, ver alguém, ouvir a voz de alguém, não consegue decidir nada e tudo é uma gritaria, enfim. E lá no fundo você sabe que tá ruim, é desconfortável viver desse jeito, né? Quando a gente vai, não sei se alguém aqui já foi, mas quando a gente vai numa montanha russa, a gente tem uma descarga de adrenalina grande, né? A gente grita, tem gente que chora, a gente fica com medo, a gente treme, são várias sensações. Mas por algo que geralmente a gente quis viver, né? A não ser que alguém te obrigou a subir lá em cima. Mas geralmente a gente decidiu viver aquilo. Agora viver uma montanha russa de emoção que traz... como que eu posso falar? Desequilíbrio, que traz um mal-estar, que traz cansaço, desânimo, tristeza, raiva, estresse. Eu acho que isso ninguém deseja viver assim, né? Acredito. Porque não é gostoso, não é legal. Quem tá passando por isso ou quem já passou, né? É desagradável. E às vezes a gente tá vivendo essa montanha russa e a gente vai se conformando. A gente vai se conformando e achando que tá tudo como tem que ser, porque tô pagando meus pecados que eu cometi nessa ou em outra vida. Eu tô nessa situação porque eu me coloquei nessa situação, tenho que viver isso mesmo, ninguém mandou, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes a gente acaba sendo muito rude com a gente mesmo, né? Sendo muito agressivo com nós mesmos. Nós precisamos nos acolher, sermos as primeiras pessoas que sentem um amor assim grande por nós mesmos, né? Então, se isso é algo ruim e é desagradável, eu não posso querer continuar assim. Eu preciso verificar se existe uma possibilidade de viver aí o mais longe possível dessa montanha russa. E eu não tô dizendo que é fácil, tá?
porque não é, não é tão simples, né? Não tem solução mágica, pó mágico e tudo passou e pronto. Não. Mas existem várias etapas que a gente vai atravessando e tudo é um processo. E o caminho já traz um aprendizado. Então a gente vai vivenciando coisas, aprendendo coisas. E aí, a gente pode até estar dentro daquele carrinho da montanha-russa, mas a gente já não tá mais na primeira fileira. A gente já tá ali mais no meio. E é um pouco mais suave. A ventania na cara, a adrenalina, do que quem tá lá na frente. Quem tá pegando tudo de uma vez, assim. Então, é nesse sentido que a gente vai passando por essa montanha-russa, né? E não vai permitir que ela seja, assim, um sofrimento, um desânimo, algo que nos abale e nos deixe tão em desequilíbrio. Certo? Então, acho que é isso sobre as 5 emoções, que são as emoções principais, tá? Cada órgão também, vou até falar rapidinho, eu não quero passar de 30 minutos também, porque é para ser algo mais sucinto, né? E para vocês consigam também assistir e aprender um pouquinho mais. Mas cada um desses órgãos, quando eles estão equilibrados emocionalmente, eles nos dão uma força, um poder. Então, por exemplo, o fígado, quando eu tenho um fígado em equilíbrio, eu não tô naquela raiva explosiva por qualquer coisa, né? Não sou mais aquele pavio curto. Eu tenho criatividade. Eu tenho planejamento futuro. Eu consigo parar e pensar, o que eu quero pro meu futuro? É isso, isso, isso. E eu planejo. Eu não fico mais indeciso. Eu tomo decisões. Outro exemplo é o rim. Quando o meu rim está equilibrado emocionalmente, eu não tenho medo em excesso, eu não me sinto insegura por qualquer coisa, eu tenho força de vontade. E essa força de vontade é aquela coisa que te acorda de manhã e te dá aquela força, aquele ânimo e bora lá. Eu tenho coisa pra fazer, coisa pra viver. Se tô com medo, vai com medo mesmo. Mas não é aquele medo que vai atrapalhar a nossa vida. Eu vou deixar salva, vou deixar. Vou deixar salva a live. O baço pâncreas, por exemplo, quando tá em desequilíbrio, é aquela preocupação. Mas quando ele tá equilibrado, ele cuida do nosso pensamento. Ele faz o pensamento fluir. A gente tem um pensamento adequado. A gente tem concentração. A gente tem foco. Então imagina, com esses 3 órgãos aí já equilibrados. Com o fígado, eu já tenho minha criatividade, meu planejamento. Já sei o que eu quero pra minha vida. Tomei a decisão, é isso. O meu rim tá equilibrado, eu acordo de manhã com super força de vontade, vou à luta pra conquistar o que eu quero. E o baço, o pâncreas me dá esse foco, essa concentração de que é isso. Eu planejei, eu tenho força de vontade, esse é o meu foco e é isso que eu vou atrás. Então imagina, né? A gente fala aqui de emoções, mas também de coisas que são boas, né? E ter o equilíbrio dessas emoções é super importante. Porque aí a gente consegue se sentir muito mais animado, muito mais feliz, certo? Então é nesse sentido. O coração, por exemplo, ele sofre com a ansiedade. Mas quando ele tá bem, a gente é uma pessoa alegre, coradinha aqui na bochecha. Ai, meu fígado, ai, meu fígado. A gente é coradinho, os olhos brilham. Sabe aquela pessoa que a gente olha assim e fala, olha, que pessoa bela, que eu quero ficar perto dela, que transmite uma alegria? Seu coração. Ela pode até ser ansiosa, mas a ansiedade não é
uma ansiedade que atrapalha, que adoece. E aí o coração dela brilha. E é uma pessoa sonhadora. E é uma pessoa que consegue conversar e nos cativar. E o pulmão, já que eu, né, falei dos 4, vamos falar do pulmão. O pulmão, ele é um órgão que, quando tá em equilíbrio, ele nos traz empatia, ele nos traz sensibilidade. Então, nós somos capazes de olhar para outra pessoa e sentir uma emoção boa, né? De ver um ser humano, né? Então, a gente é sensível, mas não numa sensibilidade exagerada de chorar e ficar triste e tudo mais, de sofrer. Não, a gente se torna uma pessoa sensível, empática, né? Que a gente se compadece, então tem compaixão também. E imagina, se a gente conseguisse manter esse equilíbrio aí, um dia ou outro até dá, né? A gente consegue, mas não é tão simples manter todos os cinco de uma vez, né? Nesse fluxo. Mas se a gente tem um planejamento futuro e a gente tem um baço pâncreas legal, um rim legal, a gente consegue conquistar várias coisas. E aí depois só vai vir a alegria ali, que o coração cuida de tudo. Certo? Então, quem tá aqui comigo, solta um coraçãozinho aí, se vocês gostaram, entenderam. Vou pedir uma coisa pra vocês, se for possível. Claro, ninguém é obrigado, mas pode fazer um print aqui da tela e depois compartilhar nos stories de vocês, dizendo que tá rolando essas lives até sexta-feira, às 21 horas, e a gente tá fazendo essa conversa, tá? Sobre as emoções, pra chegar a gente aqui também, mais pessoas aprenderem, e o que vocês forem aprendendo aqui também, vocês vão compartilhando, porque é isso, né? Conhecimento nunca é demais. E aí, se a gente pode ajudar alguém, que mal tem isso, né? Galera, vou indo. Hoje ficamos nos 32 minutos, 33. E até mais. Amanhã a gente se fala. Amanhã eu nem lembro qual é o tema. Eu tenho anotado em algum lugar. Bom, mas amanhã a gente se fala mais sobre o tema que será a nossa live de amanhã. Boa noite, obrigada para quem ficou aqui comigo. Tchau, tchau.